Vamos lá. Voltando, então, ao nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho... antes de eu falar da prova, eu vou falar também em relação à legislação, uma coisa que vocês sempre ficam muito preocupados. Professora, tudo bem, agora a gente já sabe que a gente vai marcar a legislação em aula, assistindo a aula de determinado tema, a senhora vai mandar abrir a lei e vai fazer as marcações. Como é que eu posso fazer essa marcação? Vamos lá. Eu não gosto daquele vade-mecum que fica parecendo um trio elétrico, que fica parecendo um carnaval. Eu amo uma cor, já deu para ver aqui pelo meu colar, né? Mas na hora da prova, quanto menos chamar a atenção, melhor. Então, assim, vou falar como eu gosto que faça. Exemplo, estamos na aula de responsabilidade civil do Estado. Aí, óbvio, eu vou falar do artigo 37, parágrafo 6º. Vamos lá. Eu tenho um marcador de código da editora, porque só pode usar aquele separador da editora, aquele que é impresso pela editora. Você não pode mais usar aqueles post-its que você escrevia, sabe? Coloridinhos, transparentes que você escrevia. Não pode. Já tem um tempo que a FGV não permite. É só você ver o edital que você vai ver o que é proibido. E isso não pode. O que você tem que usar para separar a legislação são aqueles separadores que são impressos pelas editoras. E aí, por exemplo, estamos estudando responsabilidade civil do Estado. Vou pegar o separador da editora, que pode ser a marca fácil, pode ser o da Saraiva, não tem problema. Qualquer um, o que for mais fácil para você adquirir. Aí você vai pegar lá o que está escrito Constituição. Aí pronto, separou, já sabe que ali está a Constituição. Se eu estou estudando responsabilidade civil, eu vou precisar marcar o 37, parágrafo 6º da Constituição. Aí eu vou lá na página do 37, parágrafo 6º, posso botar um clipse, porque eles permitem a colocação do clipse, e vou pegar aquela caneta fosforescente, que eu gosto muito da Faber-Castell, aquela que é gel, que não mancha uma folha para outra, sabe? E aí você passa em cima do 37, parágrafo 6º. É assim que eu gosto que faça a marcação. Uma cor só de caneta fosforescente, que é aquela padrão. Eu gosto dessa da Faber-Castell, que é gel, e porque não mancha o verso da folha. E separar as leis só com marcadores da editora ou clipse, tá? Vou fazer remissão? Pode. Exemplo, no 37, parágrafo 6º, você pode fazer a remissão do artigo 43 do Código Civil. O artigo 25 da Lei 8987. Por quê? Porque o 43 do Código Civil, ele fala da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público. Aí você vai lá no Código Civil e pinta o artigo 43. E o Código Civil também já vai estar separado com o marcador, o separador de leis. Você vai marcar no 37, parágrafo 6º, você vai escrever o artigo 25 da Lei 8987, que fala da responsabilidade objetiva das concessionárias. Aí você vai ter a Lei 8987 separada pelo separador da editora, vai lá no artigo 25 e pinta. Esses artigos que estão pintados, você pode, que são importantes, você pode até deixar a folhinha separada da lei com clipse. Então, clipse pode usar, separador de código de editora pode usar, caneta fosforescente pode usar e faça as remissões a lápis. É remissão apenas de outros artigos de lei, de súmulas, não pode escrever. Por exemplo, vai do lado do artigo 37, parágrafo 6º e vai escrever responsabilidade objetiva do Estado. Afe Maria, isso é cola. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Vai estar marcado, na aula de princípios você vai marcar. Mas tu não pode escrever princípio da segurança jurídica, porque é cola. Entendeu? Então, remissões a lápis de artigos, de leis, de súmulas, não tem problema nenhum. Agora, escrever algo, não. E também não vai querer dar uma de malandro ou malandra, não, tá? Porque quem vai se prejudicar é você. Não fica tentando articular de tal forma as marcações para você fazer uma peça, para você ter uma cola. Não há necessidade disso. O estudo que você vai fazer, o treino que você vai fazer, de teoria, de prática, de marcação de leis, não há necessidade de correr esse risco.
Já estamos numa fase da vida que há necessidade de maturidade e autorresponsabilidade. Eu tive um aluno que perdeu a prova porque foi para o banheiro com cola. Perdeu a prova. Fiscal não é bobo. Ninguém é bobo, porque o cara acha que ele é o mais esperto do mundo, mas ele não é, ele é o mais otário. Porque estudou pra caramba, pagou um curso, e aí vai dar uma de mané, vai no banheiro com cola, perde a prova. E tem que perder mesmo. Porque isso não é o correto. Lembre da função que você vai exercer. Não fica legal esse tipo de coisa. Acabou isso era bonitinho na época que você era mais novinho. Agora não é legal. Então não faça isso. Estude. Estude e seja aprovada pelo seu mérito. Quando você se olhar no espelho e se orgulhar de você, é a melhor coisa do mundo. Não tem nada que valha mais do que isso. Tá? Então, sem ficar tentando articular coisinhas nas marcações que o fiscal pode perceber, tira o vade-mecum, tira a tua legislação administrativa e aí danou-se. Danou-se. Vai perder a prova por besteira. Tá? Então, as marcações são essas possíveis. Tem dúvida? Tem dúvida? Tem dúvida? Não tem problema nenhum. Se você tiver dúvida, você vai fazer o seguinte. Você vai no edital e você vai ver lá o que é proibido e o que é permitido. Pronto, acabou. Apesar de eu estar te dando todas essas dicas, é legal você olhar o edital. E aí você tem dúvida, eu não lembro agora se a professora falou, se pode usar clipe, se pode usar post-it, se pode usar... Não tem problema, você não precisa voltar o vídeo todo para assistir tudo de novo. Você vai lá no edital que foi publicado do seu exame e vai verificar o que é proibido, o que é permitido. Pronto, o edital está aí, meu amor. Lei entre as partes. As regras do jogo estão estabelecidas ali. Para você não correr risco, olhe, leia, veja o que realmente pode fazer, até para confirmar o que a prof está te falando. Apesar de que você pode confiar em mim. Tá bom? Fechado? Bom, beleza. Então, legislação falamos, marcação falamos, bibliografia também falamos. Material de apoio, já meio que comentei com você, tudo que é importante que eu tiver que disponibilizar para você, você vai ter a aba de material de apoio, vai estar lá disponibilizado. Na hora da prova, como a prof disse, acho melhor começar pela peça. Depois vai para as questões. Cuidado, o que eu tenho que tomar cuidado com a peça? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ler o enunciado da questão com calma, ok? Com calma. E identificou a peça, beleza? Verificou o direito material violado, já abre a legislação, porque ali você já vai com calma buscando as respostas. Você, para fazer a sua peça, você vai ter 5 folhas para a peça, com 30 linhas cada uma. Professora, eu tenho que usar as 5 folhas? Não. Você vai usar a quantidade necessária. O que tu não pode fazer jamais é passar das 5 folhas e entrar na área que seriam das questões. Aí já era. Porque se você escrever algo fora do espaço da peça, que eu repito, são 5 folhas com 30 linhas cada uma, você não vai ter essa parte corrigida. Então, você tem 5 folhas com 30 linhas. Você não precisa esgotar as 5 folhas, mas você não pode, de forma alguma, passar das 5 folhas e adentrar a área da questão 1, por exemplo. Isso tem que ser feito com muita calma. E nos espaços da peça, assim como nos espaços das questões, escrever sempre dentro daquele espaço reservado. Não esqueça, escreva fora, não faça setinhas, não faça coraçãozinhos, não faça nada que o examinador possa entender que você está identificando a sua peça. Ou a sua prova, melhor dizendo. Porque aí você vai tomar 0. Tá? Então, muito cuidado. E faça uma prova limpa. Então, vou preparar a peça. Endereçamento, pula algumas linhas, vai fazer a identificação das partes, e aí você vai ter o artigo 319 do CPC marcado, né? Aí você sabe direitinho o que você tem que fazer, que são os requisitos da petição inicial. Aí depois você vai falar dos fatos,
Os fatos, você não vai copiar todo o enunciado da questão, você vai fazer um pequeno resumo, sabe aquela fofoquinha? Um pequeno resumo com as partes mais importantes. Se for uma ação de procedimento comum, ou até mesmo um mandado de segurança, onde haja um pedido de liminar, um pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, você vai abrir esse tópico antes do mérito. O mérito será a parte da fundamentação jurídica, que você pode chamar do mérito ou da fundamentação jurídica, tanto faz. Falou lá tudo que você precisa do direito material violado, vai para a parte dos pedidos, pula a linha, bota 2 pedidos e faz os pedidos todos separadinhos em alíneas. Depois você vai pular uma linha, vai botar o valor da causa e depois você vai finalizar com data, local, data, advogado ou AB. Tu não me assine, que você assinando é a identificação da peça. Então, local, data, advogado, OAB, tudo pontinho, pontinho. Não tem assinatura, não tem número de OAB. Calma que vai ter um dia que você vai assinar várias petições, carimbar várias petições, vai até ter esquecido de mim já. Mas você vai ter tempo para isso. Na prova, não assine, não bote nada que possa identificar a sua prova. Você vai, no edital vai estar lá. É advogado, pontinho, pontinho. OAB, pontinho, pontinho. Acabou. Não pode assinar. Identificou a peça, perdeu o jogo. Tá? Tá fora. Outra coisa, não invente nada. Quando você for advogado, se você estiver no seu escritório, você vai receber o seu cliente, você linda com o seu tailleur, você lindo com o seu terno, né? Aí você vai receber o seu cliente, ele vai relatar os fatos para você. É como se fosse o enunciado da questão. Por um acaso, você sendo advogado, recebendo o seu cliente, quando ele relata os fatos, tu inventa alguma coisa? Não, né? Você vai ser fiel aos fatos que foram relatados e você vai lá preparar a defesa do seu cliente. Então, é a mesma coisa na prova. Se a banca botou município X, é município X. Se a banca botou estado beta, é estado beta. Se a banca botou o nome do autor fulano de tal, é fulano de tal. Fulano de tal mesmo, escrito fulano de tal. Você tem que ser fiel às informações que se apresentam, que aparecem no enunciado da questão, que vai gerar da tua peça processual. Eu falo isso direto nas correções de vídeos, eu falo nas aulas e eu reforço na aula inaugural, porque são coisas que você tem que prestar atenção. Fechado? Tudo bem? Prof, quais são as peças que poderiam cair? Bom, as ações de procedimento comum, você tem várias. Você tem a ação de responsabilidade civil, pelo 37, parágrafo 6º da Constituição, você vai ter uma aula só de responsabilidade civil. Você tem a ação de desapropriação indireta, que você assiste uma aula falando sobre isso, ação de desapropriação, ação de improbidade administrativa, ação popular, ação civil pública, ação de obrigação de fazer, ação anulatória de ato administrativo. Ai, professor, é muita coisa. Não é, meu amor. Por quê? Porque quando você tem a aula de inicial, você aprende o esqueleto de todas essas peças. E o direito material que você vai aprender, e mais o treinamento de peças, onde você vai fazer todas essas peças, vai te deixar preparado para o dia da prova. Além dessas iniciais, a gente tem os remédios constitucionais, sempre tem um treino de mandado de segurança, e também teremos os treinos de recursos, todos aqueles que a prof falou, agravo interno, agravo de instrumento, apelação, ROC, recurso especial, recurso extraordinário, tudo isso você vai ter na aula teórica, e você vai ter no treinamento de peças e ainda vai ter um simulado no final. Então, fica tranquilo, porque se você seguir à risca tudo que a sua prof, que a sua treinadora está falando para você agora, você não vai ter problema na hora da prova. Fechado? Ok? Beleza. E não tenha preguiça de olhar a legislação, né? Principalmente para você fazer uma boa fundamentação. Por quê? Isso é super importante. Não pode apenas argumentar juridicamente sem colocar o dispositivo legal, se houver. E nem tampouco só responder com dispositivo legal sem argumentação jurídica. Não mandei você escolher o direito para a sua vida. Meu amor, dá trabalho. Então, você vai argumentar juridicamente, tendo um artigo relacionado ao tema, tem que colocar. Se não tiver artigo, não vai colocar. Se tiver súmula, vai colocar. Exemplo.
a questão do bem público. Bem público é imprescritível, né? Aí vem uma questão perguntando se um particular poderia usucapir um bem público. Aí você vai dizer, não é possível o usucapião de bem público, tendo em vista o regime jurídico especial ao que se submete o bem público, dentre eles a imprescritibilidade, prevista no artigo 102 do Código Civil, na súmula 340 do STF, entendeu? Então, você respondeu falando da imprescritibilidade, falando do impedimento da usucapião de um bem público, falando do regime jurídico especial e cravou com um artigo específico e com a súmula específica. Prof, e se eu botar só o artigo e só a súmula? Vai perder a pontuação para argumentação jurídica. Prof, e se eu botar a argumentação jurídica e não botar os artigos? Vai perder a pontuação referente a colocação de dispositivo legal. Então, é assim, tem que ter argumentação jurídica e artigos. Não pode ser só argumentação jurídica, não pode ser só artigo. Agora, vou responder algo que não tem um artigo específico. Tudo bem. Eu não vou mandar você inventar, mas sempre tomar cuidado. E aí você tem que manusear a lei, entendeu? Eu tive um aluno uma vez que foi sobre o usucapião, né? Era um ônibus que ele pegou, era um ônibus que pertencia ao poder público, ele pegou para fazer festas, né? Itinerantes, e aí perguntava se ele podia usucapir o ônibus. Aí o aluno botou assim, não, porque bem público não pode ser usucapido. Só isso. Não falou a imprescritibilidade, não falou do regime jurídico especial, não falou que o conceito de bem público está no artigo 98, não falou que bem público é imprescritível à luz do Código Civil, do artigo 102 do Código Civil e da súmula 340. Aí depois briga comigo que eu não tenho como recorrer e buscar a pontuação que ficou faltando. Como é que eu posso recorrer e buscar a pontuação que está faltando se a pontuação está faltando porque ele não colocou o que tinha que colocar? Entendeu? Ó, eu sou sua professora, sua treinadora. Eu não sou santa. Eu não faço milagre. Então, assim, tem que colocar tudo que a banca quer. Dá uma olhada, pega o último exame que tem acontecido e vai lá no padrão de resposta, só para você ver como é que é a correção. 0,10 para isso, 0,10 para aquilo, 0,20 para aquilo. Se dá 0,10 para colocar o artigo de lei e tu não coloca o artigo de lei, como é que eu vou recorrer para colocar o artigo de lei? Ou melhor, para te dar a pontuação do artigo de lei que você não colocou. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. E isso, principalmente nas questões discursivas. E claro, na peça também. Então, tudo que você for escrever, que você tirou de um artigo, você vai colocar. Então, sempre a fundamentação jurídica com a argumentação e com o dispositivo legal. Quando a gente tem as aulas específicas de peças, eu falo tudo isso, que é justamente quando a gente vai marcar as legislações. Né? E isso vale também para as questões discursivas, para você não perder pontos. Porque, olha, gente, é muito triste quando a pessoa fica por muito pouco. E, assim, o muito pouco que, por mais que a professora queira recorrer, porque eu sempre recorro para os meus alunos, quando é possível o recurso, sem cobrar absolutamente nada, né? Eu sempre recorro quando há necessidade e eu não cobro absolutamente nada. Isso está dentro do meu trabalho com vocês até o fim. E quando eu digo até o fim, é até o fim mesmo. Mas tem coisas que eu não tenho como recorrer. Eu não tenho como fazer milagre. E aí, às vezes, o aluno fica por 0,20... 0,30, porque não colocou o artigo, cara, que estava marcado na legislação que a gente estudou junto. Então, toma muito cuidado na hora de fazer a prova. Outra coisa, cuidado com a letra, tá? Vai fazer a peça, aí começa com uma letra grande. Aí, no final, a letra tá desse tamanho que o cara tem que botar uma lupa para escrever, para ler. Faça-me um favor. Padrão, na escrita. Cuidado com os erros de português, né? Não vamos escrever estado com X, prazo com S. Por favor. Uma prova limpa, uma prova bem separada, para o examinador identificar o endereçamento, identificar a qualificação das partes, identificar o pedido de liminar, identificar os fatos, a parte do mérito, os pedidos, o valor da causa. Então, facilite a vida do corretor para ele corrigir a sua prova com amor. Não vai dar mole nisso, né? Por favor.
Não pode dar mole nisso, de jeito nenhum. Tá? E as questões discursivas, o que você tem que tomar cuidado? Não vai copiar a questão. É folha de resposta, não é de pergunta. Então, você não tem que copiar a questão. Questão número 1. Eu vou escrever a pergunta. Não, você vai escrever a resposta. Aí, a questão número 1 tem a letra A e B. Quando você vai para a folha de resposta para a questão número 1, vou responder a letra A, vou pular uma linha e vou responder a letra B. Eu queria responder tudo junto para não perder tempo. Isso, não perde tempo não, perde a prova. Perde a questão. Porque se você não fizer essa separação de letra A, letra B, como está no enunciado da questão, a banca não vai corrigir. Isso está no edital. Entendeu? Então, são coisinhas que parecem coisas bobas, mas não são bobas, não. Não são bobas, não. São coisas que fazem a diferença no final. Tá? E essa questão da escrita, por isso que é importante, na hora do treino, você fazer como fosse o dia da prova. Então, vou treinar questões discursivas, vou escrever. Vou treinar a peça, vou escrever. Vou fazer o simulado, vou escrever. Esquece digitar, meu amor. Tem que botar a munheca para funcionar, porque se tu não treinar, vai chegar no dia da prova, vai dar uma dor safada na tua mão e tu não vai conseguir fazer a prova direito. Tua letra vai estar horrorosa, porque hoje em dia a gente só digita, né? Telefone, computador, mas e a escrita? E a escrita? Tem que treinar, galera. Tem que treinar, meu amor. Tem que treinar para chegar no dia da prova e você conseguir fazer a sua prova com tranquilidade. E olha, quanto tempo eu tenho que estudar, professora? Bom, estudar você tem. Agora, também não adianta falar, vou estudar 10 horas por dia, estudar 2. Isso vai te dar uma sensação de fracasso absurda. Estipule metas que são exequíveis. Estipule metas que você possa cumprir. Não inventa de criar metas mirabolantes na sua cabeça e você não conseguir cumprir. Então, por exemplo, pelo meu cronograma, pelo menos 4 horas de estudo você vai ter. Porque eu vou querer que você assista 2 aulas, cada aula tem 2 horas de duração. Isso é o básico. Agora, é claro que o tempo de estudo vai ser de acordo com a vida de cada um. Eu já cansei de mexer em cronograma, em orientação de estudo, de grade, para aluno que no meio do caminho aconteceu alguma coisa. Professora, olha só tenho esse tempo aqui para estudar, me ajuda, me diz aqui o que eu não posso deixar de estudar, entendeu? Essas coisas acontecem, que eu vou te contar um segredo. A tua vida não para você se preparar para o exame de ordem. Pelo contrário, parece às vezes até que a vida te cutuca para ver se realmente você está ali firme na tua caminhada. E a vida da gente é assim. Se você está achando que o teu maior obstáculo na vida é o exame de ordem, eu digo para você, sinto muito. Não é. Talvez esse seja o menor problema que você possa ter, de repente, numa vida inteira. Existem coisas muito mais sérias e que você vai precisar de equilíbrio. Então, tenha equilíbrio agora, autorresponsabilidade, se organize, estude. Não me interessa só o tempo, me interessa a qualidade que você vai dar esse tempo. Porque você pode dizer para mim, eu estudei 8 horas por dia. Se eu for contar realmente, você só estudou mesmo com eficiência 2 horas. Então, eu prefiro que você estude 4 horas com eficiência do que você falar para mim que você vai estudar 8 horas e a maior parte do tempo tu está no telefone, tu está levantando para fazer alguma coisa. Eu vou estudar de madrugada, prof, porque eu tenho filhos pequenos e eu prefiro estudar quando o marido está dormindo, quando as crianças estão dormindo. Ótimo, cada um vai estudar no horário que achar melhor, mas tem que estudar, porque passar na prova sem estudar não dá. Mas sempre com aquela ideia de eficiência no tempo de estudo, né? Dando qualidade ao tempo de estudo. Estudar, não fica botando a minha fala muito rápida para acabar logo o vídeo. Tá pensando que eu não conheço, né, os macetes, né? Mas eu conheço. Então, não adianta ficar botando a minha fala muito rápido, principalmente nos primeiros momentos de estudo. Aí você não vai pegar o que tem que pegar, e aí depois vai dizer para mim, eu terminei tudo, professora. Aí eu olho assim, o tempo de estudo, eu falo, Aí vai para as questões, vai para o treinamento de peça, vem aquela pancada, né? Porque aí não consegue responder. Por quê? Porque não estudou direito. Então, vamos fazer um trabalho sério desde o início. Aproveita o tempo que você tem, principalmente o pessoal da repescagem, que sempre tem um tempo maior.
aproveita. E não se sinta desanimado porque você está na repescagem. Não faça isso. Primeiro, é muito difícil um aluno ser reprovado na repescagem, porque ele já fez a prova. Não é que seja impossível, não é isso. Mas, normalmente, quem vem para a repescagem passa. Porque, na verdade, o que faltou no primeiro momento, né, que enfrentou a segunda fase, agora está melhor. Então, está menos ansioso, teve mais tempo para estudar, não está escutando pela primeira vez a segunda fase. Então, não se sinta desanimado, pelo contrário, a repescagem te dá um tempo maior, você reflete maior, você já tem uma certa bagagem, porque você já fez uma prova. Então, não se sinta menosprezado porque está na repescagem, não. Está todo mundo no mesmo jogo e você tem até mais chances do que aquele que está chegando agora para a segunda fase, que passou na primeira fase e está chegando para a segunda fase, que tem um tempo normalmente menor, né, para a data da segunda fase, tá bom? Então, tome cuidado com esses detalhezinhos. Então, vamos começar pela peça e depois a gente vai para as questões. E muita organização, tá? Na hora de responder as questões, verifique se você está respondendo na folha certa. Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Não mude a ordem. Se mudar a ordem, eles não vão corrigir. Não passe do espaço das folhas para a peça, porque eles não vão corrigir. Não assine, não bote marquinha de nada, não identifique absolutamente nada, senão eles vão zerar a tua prova. Tá certo? Tudo bem? Então, veja, primeira coisa que você vai fazer, vai escutar, né? Tá escutando essa aula inaugural, comprou o módulo, verifica o cronograma, entre em contato comigo. Não deixa para entrar em contato comigo só depois da prova, não, tá? Ainda que seja para me dar uma boa notícia, porque às vezes acontece isso. Oi, professora, fui seu aluno na segunda fase, estou ligando para agradecer e para dizer que eu fui aprovado. Oi, minha criança, oi, meu querido, minha querida. Poxa, por que você não falou comigo desde o início? Eu não queria ficar incomodando a senhora. Gente, para com isso. Se eu disponibilizei o meu celular para vocês, eu quero falar com vocês, não tem problema nenhum. E se você perder a mão, eu vou te dar um puxão de orelha, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, assim, comprou o módulo, já entra em contato comigo, já se identifica, conversa comigo, eu vou gravar o seu número, a gente vai se falar sempre. Siga o cronograma, se tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo. Não vá deixando as dúvidas se embolarem numa bola de neve. Então, estou assistindo a aula de princípios, tem dúvida? Prof, estou assistindo a aula aqui dos princípios, e essa questão desse princípio aqui eu não entendi muito bem. Pronto, eu vou lá e te respondo. Aí está na aula de atos. Administração pública. Prof, eu estou escutando aqui, mas eu não estou entendendo muito bem isso aqui. É isso mesmo? Entendeu? Faz assim. É muito mais rápido você falar comigo pelo WhatsApp do que pelo e-mail. Outra coisa, não é para falar comigo sobre segunda fase, principalmente tirar dúvida pelas redes sociais. Facebook, direct no Insta, por favor. A gente tem um telefone para você falar comigo e tem um e-mail da segunda fase. Então, não vai ficar usando redes sociais, porque eu não vou, de repente, ver, aí depois você vai dizer que eu não te dei o retorno. O contato entre a gente é o meu celular e o e-mail da segunda fase. Tá? Outra coisa, em relação a uma dúvida que vocês têm também, é das correções individualizadas de peças. Eu posso corrigir a sua peça sem problema nenhum, apesar de vai ter o vídeo de correção que você pode seguir e fazer a própria correção, mas eu posso também fazer a sua correção individualizada sem problema nenhum, só que você vai ter que digitar essa peça em um Word para passar para mim por e-mail, para eu poder fazer as marcações e as correções. Mas também, se você não quiser a correção individualizada, se você achar que não há necessidade, você vai assistir o vídeo de correção e eu vou corrigir desde o início, desde o endereçamento, desde a qualificação, desde a identificação da peça. Tá? Mas se quiser, eu queria muito, professora, que a senhora visse a minha peça. Sem problema nenhum, digita ela no Word, aí você vai ter que digitar. E aí manda para o e-mail da segunda fase, que vai estar lá naquela mensagem de boas-vindas, você vai ter tudo ali. O meu telefone, você vai ter o e-mail da segunda fase, né? E aí você entra em contato comigo. E se tiver qualquer problema no decorrer do módulo, tá achando que tem alguma coisa errada na aula, tá com alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu resolva comigo. Se for alguma coisa técnica, aí não tem jeito. Aí a gente vai entrar em contato com a técnica. Mas entre sempre em contato comigo primeiro. Porque aí, de repente, o meu contato com a técnica é mais rápido.
Eu ligo e digo, olha, eu estou com um aluno tal que não está conseguindo acessar, apesar de que isso é muito difícil, porque essa parte do portal é fantástica, a gente não tem problema em relação a isso, mas pode acontecer. E qualquer problema em relação ao módulo, não estou gostando da aula, quero tirar uma dúvida, quero saber se essa aula está faltando alguma coisa, comigo, na boa, somos amigos, parceiros, tá certo? A gente criou aí, a gente está começando uma relação muito bacana, que vai até o final, que vai ser o dia da sua aprovação, tá? E depois, claro, mande foto para mim, né? Você com a sua carteirinha, porque é o Brasil inteiro, então eu recebo várias fotos do pessoal com a carteirinha da UAB. Fico muito feliz de eu ter ajudado tantas pessoas ao longo desse tempo todo no exame de ordem, que escolheram segunda fase ADM, né? E que obteram êxito, que foram aprovados e que hoje estão trabalhando, deslanchando aí na advocacia. Eu fico super feliz, tá bom? Então é isso. Nosso bate-papo de hoje, essa aula inaugural, era para explicar o nosso módulo, chamar a atenção de algumas coisas, principalmente também em relação à prova, a material, porque as aulas mesmo, as aulas, o conteúdo que você precisa para o estudo, já está tudo disponibilizado. E a aula que não estiver disponibilizada é a aula que vai ser atualizada porque houve alguma alteração, mas ela vai rapidamente entrar no seu módulo, tá? Então, às vezes, você vai sentir falta de uma determinada aula. Aí, por quê? É porque vai ser atualizado, porque eu já mandei tirar antes da venda, porque eu já sei que eu vou atualizar aquela aula. Então, tudo é devidamente atualizado. Porque isso é super importante, né? A questão da atualização. E, às vezes, se você viu uma aula e, de repente, né? Porque são tantas aulas, tantas gravações, aí, de repente, você fala, eu acho que isso aqui tá faltando alguma coisa. Eu vou falar com a professora. Me dê o feedback. Porque aí, se eu tiver que regravar uma aula, colocar alguma coisa a mais, a gente faz, tá? Um beijo no seu coração e vamos em frente, siga tudo bonitinho e entre em contato comigo sempre que você precisar, tá bom? Um beijo, fica com Deus.